Damos cordiais boas-vindas a todos os irmãos e as irmãs. A você que estuda conosco também, seja muito bem-vindo. Estamos dando início à reunião Vida e Ministério dessa semana. E como sempre, iniciamos com um cântico do reino, então convidamos você a que, por favor, fique em pé e vamos cantar juntos o cântico de número 77. Na sequência, a gente vai ouvir a oração inicial que será proferida pelo irmão Edmilson Alexandre. E o cântico 77 tem como tema Luz num Mundo Sombrio. Vamos cantar. Muito bem. Nessa semana, daremos continuidade à consideração do livro bíblico de Isaías, mas, em especial, observaremos uma referência a uma grande luz. Você sabe quem é? E como somos afetados por isso? Esse vai ser um dos assuntos que trataremos hoje nessa noite. Além disso, nós vamos observar como a progressiva luz que vem de Jeová, através de sua organização, tem nos ajudado de maneira coletiva e também de maneira individual. E vamos observar como podemos valorizar isso a cada dia. Vamos então iniciar com a primeira apresentação, o discurso, que será proferido pelo irmão Mateus Guedes. O irmão Mateus falará debaixo do tema Foi profetizada uma grande luz. Você se lembra das pragas do Egito? Consegue lembrar da nona? Escuridão total. Durante 3 dias, os egípcios passaram dia e noite em uma escuridão total. Eles não conseguiam ver nada nem ninguém.
Já se imaginou nessa situação? Ou pior, viver assim durante anos? Com certeza seria bem difícil fazer as nossas atividades, não conseguiríamos ver um ao outro e não conseguiríamos observar a criação de Jeová. Essa era a situação do povo de Jeová no tempo de Isaías. Só que não era uma escuridão literal, mas uma escuridão espiritual, cheio de adoração falsa, onde os líderes religiosos seguiam suas tradições e onde pobres e humildes eram oprimidos. Porém, Jeová predisse que o seu povo não ficaria mais numa escuridão e que uma grande luz viria. Vamos ver essa profecia? Abram suas Bíblias, por favor, e acompanhem comigo o livro de Isaías, capítulo 9, e os versículos são 1 e 2. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz: No entanto, as trevas não serão como antes, quando a terra de Zebulão e a terra de Naftali foram tratadas com desprezo, quando o país estava em aflição. Mas, em épocas posteriores, ele fará com que o caminho junto ao mar, na região do Jordão, Galileia das nações, seja honrado. As pessoas que andavam nas trevas viram uma grande luz. Quanto aos que moravam na terra de profunda escuridão, brilhou sobre eles a luz. Então, como vimos nesses versículos, falou-se de uma região, sobre Naftali e Zebulão, também sobre a Galileia, e disse ali que era uma terra menosprezada. E realmente era isso que acontecia. Os galileus, ele era um povo que foi repovoado com descendentes pagãos, que não eram descendentes de Abraão. Então os galileus eram menosprezados pelos fariseus e pelos principais sacerdotes em Jerusalém. Porém, vamos ver o cumprimento dessa profecia de Isaías 9, 1 e 2, que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, e vamos ler os versículos do 12 ao 16. Mateus, capítulo 4, versículo do 12 ao 16, que nos diz: Quando ele soube que João tinha sido preso, partiu para a Galileia. Além disso, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nas regiões de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse as palavras de Isaías, o profeta. Ó terra de Zebulão e terra de Naftali, ao longo da estrada do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. As pessoas sentadas nas trevas viram uma grande luz, e quanto aos sentados numa região de escuridão mortífera, levantou-se sobre eles uma grande luz. Então, finalmente, aquela terra que era menosprezada viu uma luz. E essa luz era Jesus Cristo, que fez com que muitas pessoas que estavam em uma escuridão agora abrissem seus olhos para a verdade, com respeito aos propósitos de Deus e como adorá-lo de forma correta. A profecia deixou clara que ele viria da Galileia, que era um distrito da região de Naftali. E apesar dessa cidade, as pessoas serem simples, mas elas eram trabalhadoras e diligentes. E mais importante, elas eram abertas às boas novas. É tanto que seus seguidores, os seus primeiros seguidores, vieram dali da Galileia e também os seus apóstolos. O que podemos aprender com esse relato? Pense em um meteorologista que tem um longo registro de previsões exatas e que nenhuma delas ele errou antes. Se ele dissesse que há uma previsão de chuva, você levaria um guarda-chuva ao sair de casa? Da mesma forma, a Bíblia está repleta de profecias. Como comprovado na história, os registros da Bíblia é impecável. Todas as suas profecias são sempre certas. Será que devemos ter dúvidas de profecias como não haverá mais morte, doenças ou sofrimento? Será que temos dúvidas de que isso não vai se cumprir? O livro de Isaías reflete mais sobre essa luz, só que agora mostram como as pessoas se sentiriam ao receber essa luz. Vamos ver essa profecia? Isaías capítulo 9, versículo 3. Isaías capítulo 9, versículo 3, que diz: Tornaste a nação populosa, tornaste grande a sua alegria. Alegram-se de ti, como as pessoas se alegram no tempo da colheita, como os que alegremente dividem o despojo. Então aqui vimos duas coisas que as pessoas fariam. Se tornariam uma nação populosa e teriam grande alegria. Então imaginem os sinceros que gostariam de agradar a Jeová.
Como eles poderiam fazer isso vivendo em extrema escuridão? Com a vinda de Jesus, os sinceros poderiam adorar a Jeová em espírito e verdade. E quanto mais as pessoas ouviam as boas novas, mais elas amavam a Jeová. É tanto que o livro de Atos, capítulo 18, versículo 34, mostra que as pessoas, ao ouvirem as palavras de Jesus, elas se alegravam e glorificavam a Jeová. Um outro ponto que nós podemos ver é que a nação se tornaria populosa. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no Pentecoste de 33 era comum. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e esse número aumentou para cerca de 5.000, pouco tempo depois. E esse número continuou crescendo à medida que os discípulos e os apóstolos refletiam a luz, ou seja, Jesus Cristo, e pregando as boas novas a todos. Atos 6, 7 reafirma: o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E será que essa profecia serve para os nossos dias? Em relatórios recentes, nós vimos que o número de batizados só tem aumentado. E então, chegamos a cerca de 9 milhões de servos batizados no mundo todo. Continuamos até hoje vendo os reflexos dessa luz. E agora, Isaías profetiza algo que seria permanente. Vamos ver essa profecia? Isso se encontra agora nos versículos 4 e 5. Vamos ver? Isaías, capítulo 9, agora os versículos 4 e 5, que nos dizem: pois tu quebraste o jugo que eles carregavam, o bastão sobre os seus ombros, a vara do feitor, como fizeste no dia de Midian. Toda a bota que faz a terra tremer durante a marcha, e toda roupa encharcada de sangue servirão de combustível para o fogo. No versículo 4, podemos ver um sofrimento, e que foi retirado um bastão, um jugo, uma dificuldade, que foi justamente o que aconteceu com Midian. Os midianitas, eles se juntaram junto com os moabitas para atrair a nação de Israel para o pecado. E durante 7 longos anos, os midianitas atacaram várias e várias vezes os israelitas. Roubaram seus animais, destruíram suas plantações e Israel ficou em extrema pobreza. Foi então que Jeová usou Gideão e assim destruiu o povo de Midian. Hoje, Jeová vai fazer o mesmo. Assim como Gideão salvou os israelitas, Jesus irá salvar e destruir todos os inimigos de Jeová. Só que agora, com uma destruição duradoura. Jesus vai estabelecer a paz para sempre. E não vamos mais ver tremores ou barulhos de soldados marchando, como vimos aqui no versículo 5. Viveremos em uma eterna paz, em um lugar calmo e seguro. Vamos ver um pouco mais dos efeitos da vinda de Jesus pela imagem? Como vemos na imagem, consegue ver alguma semelhança dos nossos dias? Lembra-se de 2 em 2 e de casa em casa? Vemos aí nessa imagem Jesus, juntamente com seu seguidor, pregando para um homem que está em sua casa, juntamente com seu filho, e eles estão prestando atenção ao que Jesus está falando. E até mesmo uma mulher ali próxima que estava carregando um jarro d'água quer saber um pouco mais, quer ouvir as palavras de Jesus. E até hoje nós seguimos esse mesmo modelo de pregação, de casa em casa, e temos visto um grande progresso na nossa obra em imitar a Jesus Cristo. Obrigado pela imagem. Assim como seguir por um caminho escuro seria difícil e perigoso, assim é viver nesse mundo sombrio, dominado por Satanás, o diabo. Mas esse mesmo caminho agora tem sinalizações nas laterais e uma boa iluminação para que você possa chegar até o final. É assim que nos sentimos seguindo os passos de Jesus que ilumina o nosso caminho para a vida eterna. Muito obrigado, meu Mateus, por sua apresentação. Na sequência agora, seguiremos com as joias espirituais que estão sob o comando do irmão Sebastião Souza. Para darmos início, vamos ler Isaías, capítulo 9, versículo 6. A irmã Andréia, por favor, aí atrás. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro,
Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Obrigado. A pergunta referente ao texto é como Jesus mostrou ser um maravilhoso conselheiro. Aqui na frente, a irmã Jaziane, por favor. Então, quando Jesus esteve na terra, as pessoas elas ficavam assombradas com o modo dele ensinar. E também ele mostrou ser o maravilhoso conselheiro e sábio quando ele mostrava empatia, né? E também os seus aconselhamentos, eles não se resumiam a punições, mas sim a conselhos amorosos. E a mesma fonte de sabedoria que Salomão havia recebido era de Jesus. Jesus falou em João 17:16 que o que ele ensinava não pertencia a ele, mas àquele a quem o enviou. Então, toda essa fonte de sabedoria vinha de Jeová. Obrigado, irmã Jaziane. Ainda o irmão Renan, por favor. Sem dúvida, o que mais evidencia isso historicamente é a reação das pessoas na sua época. O relato em Mateus 7:28 diz que as multidões ficavam assombradas com o seu modo de ensinar. Mas outros relatos também indicam que mesmo pessoas que não concordavam ou que se opunham a Jesus também ficaram maravilhadas com a forma como ele ensinava. Então podemos ter certeza de que Jesus realmente se mostrou ser um maravilhoso conselheiro. Obrigado. Ainda o irmão Israel. Esse é um belo exemplo para todos que estão na liderança, né? Que são conselheiros, instrutores na congregação cristã. Quando Jesus Cristo dava um conselho, ele baseava todos os conselhos na palavra de Deus. Ele nunca falava de sua própria iniciativa, né? Isso é um excelente exemplo para nós, para que nós também, quando darmos os conselhos, sempre usarmos os princípios bíblicos para nortear todo esse conselho. Obrigado, irmão Israel. A próxima pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Luciene. No capítulo 10, verso 1, a referência cruzada leva a Levítico 19:15, que nos aconselha a não mostrar parcialidade, né? Porque a lei de Jeová proibia todo tipo de injustiça. Então, hoje, não podemos controlar o que as outras pessoas fazem, mas a gente pode controlar o que nós fazemos. E nós podemos imitar a Jeová e a Jesus por tratar as pessoas com respeito, né? Até mesmo aquelas que praticam injustiça. Jeová ele fica feliz, né, quando nós tratamos as pessoas de forma bondosa e justa. Obrigado, irmã Luciene. Aqui na frente, a irmã Joelma, por favor. No capítulo 10, os versículos 13, 14 e 15, mostra que 8 anos após a queda do reino de 10 tribos, Senaqueribe foi contra o restante, né, que era o Jerusalém, né, o reino de 2 tribos. Nos versículos 13 e 14, ele achava que ia ser tão fácil destruir aquelas cidades, porque outras haviam caído na sua mão. Ele disse que seriam apenas como recolher ninhos no ovo abandonado. Só que no versículo 15, ele se esquece que era Jeová quem protegia Judá. Então, a Jeová mencionava que, nos versículos 15, que o bastão que ele suscitou não ia ser mais alto do que ele, ou mais forte do que ele. Assim, impérios poderosos nunca foram um problema para Jeová. E no futuro, nós talvez tenhamos medo de quando formos atacados na grande tribulação, mas saibamos que é o mesmo Jeová que defendeu o seu povo no passado, vai defender a gente também com mão forte. Muito obrigado, irmão Joel. O irmão Sahara. Capítulo 9, versículo 7, diz que o zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Então, Jeová é zeloso. Portanto, nós podemos confiar que Jeová estabelece a justiça, confiantes no seu zelo a favor do seu nome. Obrigado. Irmão Paulo aí do seu lado. Ricardo, por favor. Ainda no versículo 7 do capítulo 9, lemos que Jesus se sentaria no trono de Davi, ou seja, essa profecia mostra que Jesus deveria ser da linhagem davídica, algo que realmente aconteceu quando lemos Lucas 3, 31 e 32, com Jesus sendo descendente de Davi. Além disso, lemos que esse reino será um reino eterno e cheio de paz, algo que fortalece a minha confiança na Bíblia e minha esperança para a vinda desse reino. Obrigado, Paulo. Irmão Geraldo, aqui do lado, por favor. Então, no capítulo 9, versículo 6, né, de Isaías, ele mencionou 4
qualidades de Jesus Cristo. A primeira já foi comentado, né, que é um maravilhoso conselheiro. Falou ainda sobre Deus poderoso, né, porque ele tem autoridade e força para salvar. Pai eterno, que garante vida eterna aos obedientes. E príncipe da paz, que estabelece paz duradoura. Então, a aplicação que nós podemos fazer aí dessas qualidades. Nós podemos imitar essas qualidades no dia a dia, sendo pacificadores e dando conselhos baseados na Bíblia. Obrigado. Aqui na frente, a esposa do Zé Carlos, por favor, Suzana. A Bíblia ela nos mostra a aversão que Jeová sente pelos que promovem a injustiça, a opressão dos pobres. Isso fica bem claro lá nas palavras registradas em Isaías 10, 1 e 2. Quer eles estejam negligenciando os pobres de propósito, quer estejam fazendo isso por ignorância, os que atualmente controlam assuntos econômicos da sociedade humana fazem parte de um sistema opressivo que Jeová, Deus Todo-Poderoso, muito em breve irá substituir. Obrigado, irmã Suzana. Irmão Zé Lopes. Ali em Isaías 9, 18 a 21, né, então Isaías descreve a disseminação, né, da perversidade, né, e da violência. A adoração falsa, na verdade, era a adoração de demônios, né, e traz, logicamente, a violência. E foi o que Israel fez, né? Ele se tornou apóstata e passou a adorar demônios. E a violência e a perversidade, no caso, encheu aquele país, né? E hoje o que acontece, adoração falsa, né? Hoje nós estamos apoiados, essas religiões apoiam as guerras, né? E outros tipos de violência. Obrigado. A irmã Rosângela aqui na frente, por favor. Em Isaías 10, 24 a 27, Jeová sempre livra seu povo da dificuldade no tempo certo. Podemos enfrentar a dificuldade agora, mas ela não durará para sempre. Muito obrigado. Ao Adriano aqui do lado. No versículo 13 do capítulo 9, a gente observa a atitude rebelde do povo, porque Jeová estava disciplinando, mas mesmo assim eles não acataram. Menciona que eles não buscaram a Jeová. E quando a gente lê o contexto, a gente vê que o fim não foi bom para esses rebeldes. Então isso coloca em nós também um alerta a sermos constantemente sensíveis aos conselhos que Jeová nos dá. Muitas vezes podemos receber algum tipo de correção. Tapar os ouvidos não é sábio, porque aqueles que não escutam a Jeová só sofrem. Obrigado, irmão Adriano. Irmão Enzo, aí do lado, por favor. O texto de Isaías, capítulo 10, do 33 ao 34, nos mostra que assim como árvores grandes precisam ser cortadas, Jeová ele também corta os orgulhosos como árvores altas. E isso fica claro para nós que nós precisamos cultivar a humildade e confiar que Jeová vai fazer a justiça no tempo certo. Isso mesmo. Obrigado a todos pelos excelentes comentários. Obrigado, irmão Souza, pela condução dessa parte. Se você tem alguma designação ou quer apoiar aqueles que participarão na sala adicional, chegou o momento. Irmão Vanderlei Souza aguarda vocês. E aqui, no auditório principal, nós vamos acompanhar a leitura do trecho bíblico de Isaías, capítulo 10, versículos do 1 ao 14, que será feita pelo irmão Danilo Benfica. Ai dos que fazem leis prejudiciais, que sempre escrevem decretos opressivos, para negar aos pobres os seus direitos, para privar da justiça os de condição humilde do meu povo, tirando os bens das viúvas e saqueando os órfãos. O que vocês farão no dia do ajuste de contas, quando a destruição vier de longe? A quem recorrerão em busca de ajuda e onde deixarão as suas riquezas? Só lhes restará curvar-se entre os presos ou cair entre os mortos. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou,
Sua mão ainda está estendida para golpear. Ah, o assírio, a vara para expressar a minha ira. O bastão que está na mão deles é para expressar a minha fúria. Eu enviarei contra uma nação apóstata, contra o povo que me enfureceu. Eu lhe darei ordem para tomar muito despojo e fazer um grande saque, e para pisoteá-los como lama nas ruas. Mas ele não terá essa intenção, e seu coração não tramará isso, porque tem no coração aniquilar, destruir muitas nações, não poucas. Pois ele diz: não são reis todos os meus príncipes? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Minha mão se apoderou dos reinos dos deuses que nada valem, cujas imagens esculpidas eram mais numerosas dos que a de Jerusalém e de Samaria. Não farei também a Jerusalém e a seus ídolos, assim como fiz a Samaria e a seus deuses que nada valem? Quando Jeová terminar todo o seu trabalho no Monte Sião e em Jerusalém, ele punirá o rei da Síria, por causa do seu coração insolente e do seu olhar orgulhoso e arrogante. Pois ele diz: farei isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, pois sou sábio. Eliminarei os limites dos territórios dos povos e saquearei seus tesouros e subjugarei os habitantes como um poderoso. Como um homem que alcança um ninho, minha mão vai se apoderar dos recursos dos povos. E como alguém que ajunta ovos abandonados, vou juntar a terra inteira. Ninguém baterá as asas, nem abrirá a boca, nem dará um pio. Muito obrigado, irmão Danilo, por sua leitura animada, bem vívida. Gostamos muito. Em especial porque percebemos que o irmão se preocupou com a lição 11 da brochura Melhore, não era? Ele diz para falar de modo animado, ou passar o sentimento correto da matéria, a fim de nos animar, nos empolgar, para prestarmos atenção e conseguirmos entender o que estava envolvido nesse trecho bíblico que leu. E apreciamos muito, porque percebemos que o irmão estava bem preparado e também tinha bom conhecimento do que estava sendo lido, entendendo quando falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ser mais animado, ser mais pausado. Muito bom, meu irmão. Que Jeová continue contigo. Vamos continuar agora? Vamos iniciar a sessão Faça o Seu Melhor no Ministério. E a primeira apresentação tem que ver com iniciando conversas e é um testemunho informal. Há uma pessoa que é adepta de uma religião não cristã. A irmã Kaline Machado, juntamente com a irmã Mara, farão essa apresentação para nós. Olha só, moça, que horror! Aquela menina nem bem desceu da van e o carro já saiu. Que absurdo! Ai, menina, é verdade, né? As pessoas, elas andam tão impulsivas, né? Elas fazem as coisas e só vão se dar conta do que fizeram depois. Aqui mesmo na frente da escola eu já encontrei várias situações, já presenciei várias situações um tanto estressantes. E parece um sinal de que as pessoas, elas não amam, né, o próximo. O que você acha? Isso mesmo, está faltando amor e, principalmente, uma paz espiritual. As pessoas se esquecem que um pensamento positivo pode fazer uma grande diferença. Ainda bem que a minha filosofia de vida, moça, é bem diferente disso tudo aí, viu? É mesmo? E qual é a sua religião? Eu não tenho nenhuma religião. Na verdade, eu sou adepta ao Seixo Noye. E nós acreditamos que a paz espiritual que nós temos vem do interior da nossa realidade. Buscamos, então, essa paz através do amor
e da união. E também nós fazemos muita meditação, sabe? E eu leio o Sutra, o livro sagrado, todos os dias. E isso me ajuda muito. Ai, que interessante. A gente estava aqui até conversando. Gostei bastante da sua explicação. Acabei nem perguntando o seu nome. Meu nome é Kaline. E o seu? O meu é Mara. Ai, Mara, eu achei interessante o seu ponto de vista. E sabe que eu acredito em algo parecido? Eu acredito também que as pessoas elas precisam tratar umas às outras com amor, né? Ter mais paciência, ser mais tolerantes, né? E ajudar o próximo sempre quando possível. Até tem um pensamento que eu gosto muito de refletir nele. Olha, se você me permitir, vou dividir ele com você. Diz assim, ó: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro, assim como Jeová os perdoou liberalmente. Vocês devem fazer o mesmo. Você não acha, Mara, que se as pessoas elas vivessem isso, aplicassem isso na vida, elas não se tornariam mais tolerantes e até mesmo encontrariam essa paz que você mesmo comentou interior? Pensando bem pelo que você me disse, realmente é verdade. Olha que engraçado, eu sempre estou aqui na frente da escola, venho pegar os meus filhos aqui nesse mesmo horário e nunca vi você aqui. Na verdade, quando meu filho e minha nora não podem vir, eu venho buscar os meus netinhos que estudam aqui. Por isso, quase nunca estou aqui. Ah, entendi. Mas olha, Mara, se você me permitir, eu pegar seu telefone, a gente pode continuar essa conversa e até mesmo trocar outros assuntos. O que você acha? Gostei muito, anota aí. Muito obrigado, irmã Kaline. Obrigado, irmã Mara, por sua participação também. Irmã Kaline, brochura Minhas Pessoas, lição 1.4, não é? Era isso que a gente estava observando com um pouco mais de atenção em sua apresentação. E a sugestão é que a gente mostre interesse pelas pessoas quando a gente é observador e quando a gente leva em conta aquilo que a pessoa está falando, aquilo que ela está pensando ou aquilo que ela está fazendo. E a irmã ouviu um comentário dela e aproveitou isso como gancho para ter uma boa conversa. Deixou-a também se expressar e, com base numa das suas expressões, a irmã conseguiu fazer uma ligação a um pensamento bíblico para ela. Muito bom. Obrigado, minha irmã. E Jeová continue te abençoando também. E é isso que a gente quer fazer, não é? Demonstrar interesse, ficar atento e aproveitar para conversar com todos. A segunda designação nessa sessão é cultivando o interesse de casa em casa. E aqui a gente vai ver a continuidade da última conversa, com base até em algo que foi deixado com a pessoa. A irmã Ana Laura Tavares é a titular desta parte e hoje ela tem como apoio a irmã Bruna Silva. Vamos prestar atenção a essa demonstração. Oi, Bruna, eu sou a Ana. Como que você e a família estão bem? Oi, estamos todos bem, sim. Ai, que bom, eu fico muito feliz. E a gestação, o Nicolas está bem? Você tinha comentado comigo que estava se sentindo um pouco cansada. Ah, eu ainda estou bem cansada, viu? Inclusive, você não quer entrar, sentar um pouquinho? Como ficar melhor para você? Então, eu acredito que seja normal a gente ficar cansada, né? Ainda mais que é minha segunda gestação, eu preciso dar mais atenção para a Lorena, aí tem os afazeres da casa, e acaba ficando bem corrido mesmo a rotina. Eu te entendo. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei muito bem como os afazeres de casa não têm fim. O trabalho, né, de uma dona de casa é algo que é super cansado, né? Mas a gente está sempre precisando fazer algo, então a maternidade fica ainda mais difícil mesmo. E eu e meu marido ainda precisamos nos preocupar com a criação deles. Na escola eles aprendem tanta coisa errada, e o que eles aprenderem em casa vai ser muito útil na vida deles. E eu lembrei da nossa última conversa, e eu fiquei pensativa, e até comentei com ele sobre a gente aprender mais sobre a Bíblia, sobre as crianças aprender sobre Deus.
Puxa, Bruna, e sem dúvidas, de acordo com o que vocês pensam, vocês estão de parabéns, porque mostram que vocês se importam muito com esse presente que Jeová deu para vocês. Inclusive, a Bíblia fala um pouco mais sobre o que ensinar para os filhos, né? De acordo com a Bíblia, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 e 7, veja só o que diz. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentados na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Viu só, Bruna, o pensamento de vocês já está de acordo com o desejo de Jeová para a criação dos filhos. E no outro dia que a gente conversou, a gente também falou sobre o segredo de uma família feliz. Até te deixei aquele folheto, lembra? E a gente viu sobre a importância de estudarmos a palavra de Deus. Os conselhos da Bíblia, ela pode ajudar você e a sua família a ter mais amor, respeito e união entre vocês. Mas isso é o que a Bíblia diz. Será que a gente pode confiar e acreditar no que ela fala? Pelo visto, sim, né? Se ela fala até o melhor modo de criar nossos filhos. É verdade, até porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Ele nos deixou para seguirmos essas instruções, né? Além disso, foi Jeová que instituiu a família. Então, para sabermos qual o segredo de uma família feliz, seria sábio, né, da nossa parte, recorrermos a Jeová, porque Ele é o criador da família. E Bruna, Jeová, ele deixou um guia de como cada membro da família pode fazer a sua parte. O que você acha de eu voltar numa próxima vez, na próxima semana, e a gente ver juntas como que as instruções, como ser uma boa mãe e uma boa esposa, pode ajudar cada vez mais você? O que você acha? Pode ser no sábado? Aí eu chamo meu marido para nos acompanhar. Pode ser. Daí eu chamo meu marido para vir junto também. Muito bom, minhas irmãs. Obrigado, irmã Ana Laura. Obrigado, irmã Bruna, também, por sua participação. Mana, ponto de atenção na brochura Minhas Pessoas, é a lição 9, que fala sobre empatia. E a gente sabe que empatia, numa visão simples, é se colocar no lugar da pessoa, ou buscar entender aquilo que a pessoa está passando. E a sugestão era escutar com atenção. E como é que a gente sabe que a irmã conseguiu atingir esse objetivo? Porque a gente ouviu bastante a voz da sua moradora. Ela se expressou, ela falou sobre seus sentimentos, preocupações, até o valor que ela estava dando sobre a Bíblia, como ela poderia ajudar. E a irmã daí, com base nisso, conseguiu dar boa continuidade à conversa, deixando a porta aberta para uma outra conversa ainda. Muito bom, apreciamos muito sua apresentação e também que Jeová continue abençoando seu progresso espiritual aqui junto conosco. Obrigado. Vamos encerrar essa sessão com a parte de número 6, explicando suas crenças. Bom, aqui a gente vai ver uma demonstração que será conduzida pelo irmão Giovanni Vieira e em sua companhia temos o Renan Santos. O artigo 35, sobre algumas perguntas que as pessoas muitas vezes fazem sobre nós, testemunhas de Jeová. E a pergunta tema é: as testemunhas de Jeová mudaram a Bíblia para adaptá-la às suas crenças? Vamos dar atenção. E aí, Renan, tudo bem? Tô vendo que você está lendo a Bíblia. Que tradução é essa? Oi, Giovanni, tudo bem, graças a Deus. Essa aqui é a João Ferreira de Almeida. Ah, João Ferreira, essa daí é bem conhecida. É sim, mas Giovanni, eu não pude deixar de notar que você também lê a Bíblia no horário de almoço, mas essa tradução que você usa é bem diferente. Quem que fabrica essa aí? Essa é a tradução do Novo Mundo. É as próprias testemunhas de Jeová que fazem ela. Ah, entendi. Sabe que eu acho que eu já ouvi falar dela. Inclusive, não me leve a mal perguntar, mas sempre me disseram que as testemunhas de Jeová mudaram um pouco a Bíblia para ficar mais de acordo com o que elas ensinam. É verdade isso? Olha, muito interessante a sua pergunta, mas respondendo a ela, isso não é verdade. E pelo contrário, nós nunca mudamos a Bíblia. Na verdade,
ela que nos ajudou a formar nossas crenças e às vezes até mesmo a mudar nossas crenças. E isso muito antes de termos a tradução do Novo Mundo. Antigamente usávamos qualquer tradução disponível, até mesmo a João Ferreira, e com base em estudos profundos, tiramos nossas crenças. Ah, entendi. Mas até aproveitando o ensejo, eu preciso perguntar. Eu sempre ouvi dizer também que vocês não acreditam no inferno. Pelo contrário, vocês acreditam que todo mundo vai viver para sempre na Terra. Isso é verdade? Sempre me pareceu um pouco injusto pensar dessa forma. Olha, mais uma pergunta bem interessante. Mas você sabia que a própria Bíblia nos responde isso? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, traz a resposta. Você quer ler na sua Bíblia? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Achei aqui. Diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha, eu confesso que eu não entendi nada, Giovanni. Nessas traduções mais antigas é difícil mesmo alguns textos. Mas a tradução do Novo Mundo nos ajuda exatamente com isso. Agora deixa eu ler para você aqui na minha Bíblia. Ela diz assim, ó: esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados de diante do Senhor e da sua gloriosa força. Bem mais fácil, né? Realmente, agora deu para entender um pouco. Mas você viu só que aqui não diz nada que sofreremos um tormento eterno, mas sim o resultado da punição de Deus será a eterna destruição? Isso nos dá também um exemplo de Adão. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nos diz o salário que seria pago ali se Adão desobedecesse a ele. E fala que Adão certamente morreria. Deus não deixou nada descrito que ele sofreria algum tipo de punição, um sofrimento eterno, mas sim deixaria de existir. E sabemos que Deus não mudou seu ponto de vista sobre isso, porque ele deixou na Bíblia, ali em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se você quiser também ler para a gente, por favor. Olha, eu posso até ler, mas eu prefiro na sua. Claro. Romanos, o 6, o capítulo 23. 6, o 23, né? Isso. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Renan. Você viu só qual seria o salário pago pelo pecado? É a morte. Mais um momento, Deus não deixou nada descrito que sofreríamos algum tipo de sofrimento eterno. E ele também deixa qual seria o resultado para aqueles justos que obedeceriam a Deus. Ele fala que ele daria a sua dádiva, a vida eterna. Olha, Giovanni, você explicando agora fez sentido. Realmente, Deus ele manteve, por assim dizer, a mesma punição que Adão recebeu para todos aqueles que depois dele cometeram algum pecado. Faz sentido que seja assim. Mas eu confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas. Será que você poderia me ajudar? Claro, mas será que podemos conversar um pouco mais amanhã, já que nosso horário de almoço está quase acabando? Pode ser sim, sem pressa. Muito obrigado, irmão Giovanni. Obrigado, irmão Renan. E apreciamos muito a forma bem dinâmica e realista com que vocês se apresentaram. Em especial o Giovanni, é claro, por ser o titular da parte. E a gente estava observando, irmão Giovanni, aqui na brochura Melhore, o incentivo que a gente tem que aplicar quando conversamos com as pessoas. Mesmo quando surgir algum ponto um pouquinho polêmico ou alguma dúvida sobre nossas crenças que as pessoas levantem, que é ser simpático e mostrar que se importa. Dentre várias sugestões, algumas delas fazem sentido no que a gente observou no irmão hoje aqui. Você levou em conta aquilo que a pessoa pensava, você até aproveitou o gancho dele estar usando a tradução dele, pensou ou escolheu bem as suas palavras para não feri-lo, mas sim para abrir a mente e o coração dele. E a sua fala foi bem bondosa. E tem aqui a última frase debaixo desse tópico, fale de modo bondoso, diz, não se esqueça de sorrir. E o irmão sorriu várias vezes. No início, quando ele se expressava,
isso cativa, isso abre realmente o coração das pessoas para a verdade, além de sua explicação, que foi bastante coerente, usando a matéria que tinha de apoio. Obrigado, Giovanni, que Jeová continue contigo, meu irmão. Muito bem, nós vimos aqui interessante, não é? Que a primeira apresentação, ela falou para sermos observadores, que era o ponto para análise, não era? O segundo foi escutar com atenção e agora demonstrar simpatia e que se importa. Então, todas essas demonstrações nos ajudaram a verificar como é que a gente pode ser eficiente no nosso ministério. Deixando um pouco agora fazer o melhor no ministério, vamos falar sobre nossa vida cristã. É a próxima sessão de nossa parte, ou de nossa reunião de meio de semana. Você pode ficar em pé? Por favor. Vamos cantar o cântico de número 95, que vai preparar-nos para a consideração que teremos na sequência. Cântico 95, a luz clareia mais e mais. Cantemos. A consideração a seguir, que será realizada pelo irmão Oscar Camilo, tem como tema: a luz está cada vez mais clara. Demos atenção ao irmão Oscar. A consideração será com a participação da assistência. Então, gostaríamos de observar sobre esse assunto. A organização de Jeová, ela está sempre progredindo. E você está acompanhando o passo? Nós vamos ver 3 campos em que a organização está avançando e os benefícios disso. Baseado em Provérbios 4:18, alguém gostaria de fazer a leitura, por favor? A irmã Benfica aqui. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Obrigado, irmã, pela leitura. Então, foi sugerido para nós, escreva um exemplo de como o nosso entendimento da Bíblia tem se tornado mais claro.
e as bênçãos que temos por causa disso. A irmã Giovana? Um dos novos entendimentos que tivemos recentemente foi sobre pessoas poderem ser salvas até um tempo depois de a grande tribulação ter começado. Esse entendimento novo é uma bênção, principalmente para aqueles irmãos que têm algum familiar, alguém que amam, que é descrente. Ajuda-nos a colocar as coisas na mão de Jeová, porque Jeová disse isso e ele conhece o coração das pessoas. Então, esse novo entendimento nos dá uma certa calma. Muito bem. Visto que esse entendimento citado é muito apropriado para os nossos dias, ele resulta numa bênção, né? Nós vimos que vai dar oportunidade para mais pessoas. Baseado em Mateus 28, 19 e 20, escreva um exemplo de como nosso ministério melhorou ou foi ampliado e como isso nos ajuda a cumprir o mandamento de Jesus. Irmã Rose? Recentemente, o nosso modo de pregar na brochura nova Ame as Pessoas mudou um pouco a nossa maneira que a gente falava antes. Mas ali a gente pode desenvolver melhor qualidades que imitam bem a Jesus Cristo e que vai atrair as pessoas à verdade pela nossa boa conduta e pelo amor que sentimos por elas. Muito bem. Pode citar uma bênção dessa mudança, dessa facilidade que nos deu? Irmã Kaline? Então, essa forma que Jeová nos ajudou de simplificar, apresentar as verdades para as pessoas, ela não nos prende mais a uma apresentação. Então, antigamente, a gente preparava uma apresentação e gostaria de seguir com ela até o final. E hoje não, é totalmente adaptável. Então, o foco hoje é tocar o coração das pessoas, diferente do que era antes. Muito bem, obrigado, irmã. A flexibilidade aumentou, facilitou para nós e o objetivo de cumprir Mateus também facilitou. Baseado em Isaías 60, 17, escreva um exemplo de um ajuste que foi feito na organização e as bênçãos que temos por causa disso. Irmã Lerce. Um dos exemplos é que, nos últimos anos, o custo para construir e manter locais de adoração aumentou muito. Então, o corpo governante, ele orientou que as congregações fizessem o melhor uso possível do Salão do Reino. Por isso, foi necessário juntar algumas congregações e vender outros salões. E o dinheiro economizado está sendo usado na construção de novos salões do reino, onde a necessidade é maior. Muitas vezes pode ser difícil para alguns irmãos se adaptar, pois precisam andar maiores distâncias para assistir às reuniões. E outros que trabalharam muito na construção e na manutenção, talvez chegam até a se perguntar, mas por que esse salão foi vendido? Eles podem até ficar com a sensação de que o esforço deles não valeu a pena. Mas, mesmo assim, o importante é que todos estão apoiando a decisão do corpo governante, merecem elogios por isso, e as pessoas têm cada vez mais lugares para reunir e adorar a Jeová. Muito bem, obrigado. De fato, o resultado resultou em mais alegria no serviço a Deus, porque houve um melhor aproveitamento da parte financeira. A organização de Jeová, ela está sempre avançando, guiada por Ele, quando a luz está cada vez mais clara. Ela está sempre progredindo. A pergunta é, estamos acompanhando o passo? A Bíblia mostra que Jeová conduz seu povo de forma progressiva. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais. Nós vimos, então, 3 áreas em que a organização tem avançado e como isso tem nos beneficiado.
Acompanhamos esse progresso com humildade e confiança, colhemos muitas bênçãos espirituais e que todos nós continuemos andando lado a lado com a organização, certo de que Jeová está conduzindo cada passo. Obrigado, irmão Oscar, pela consideração. Vamos agora assistir ao vídeo Realizações da Organização Dezembro. Jesus disse em Lucas 21:11 que nos últimos dias haveria falta de alimentos num lugar após o outro. Não temos dúvida de que essa profecia está se cumprindo. Nos últimos anos, secas e enchentes, além de epidemias, guerras e conflitos civis, destruíram plantações e causaram falta de alimentos para milhões de pessoas, incluindo muitos de nossos irmãos. Muitos irmãos são fazendeiros, e boa parte deles comem o que plantam. Então, quando eles perdem as plantações, eles ficam sem alimento. Jeová sabe do que o seu povo precisa. E neste relatório, vamos ver o que a organização está fazendo para ajudar os irmãos que enfrentam severa falta de alimentos. Em 2022, a Comissão dos Coordenadores iniciou uma avaliação das necessidades das filiais que enfrentam esse problema. Depois, o corpo governante aprovou várias iniciativas que já estão ajudando os irmãos a obter alimentos durante uma emergência. Essas iniciativas incluem, primeiro, orientar os irmãos a como se preparar para uma falta de alimentos, e segundo, ajudar as filiais a fornecer sementes de qualidade e até alguns itens agrícolas para os irmãos que precisam. Vamos ver os benefícios dessas iniciativas no território de 3 filiais: Peru, Zâmbia e Malawi. Primeiro, vamos ver como os irmãos têm se preparado seguindo as orientações. Nas áreas rurais, alguns irmãos conseguiram alguns animais para criar ou começaram a cultivar sua própria horta. Nas áreas urbanas, os irmãos usaram os pequenos espaços em suas casas, como telhados e até janelas, para plantar alimentos em vasos. Eu logo segui as orientações e comprei batatas, milho, trigo, sal, macarrão e outros produtos. Eu também consegui cultivar alguns vegetais numa estufa que eu fiz, e isso me ajudou. Aqui na região de floresta, os irmãos começaram a estocar alimentos, plantar frutas e vegetais e também criar animais para se alimentar. Alguns meses depois, começou um grande protesto que bloqueou a única estrada de acesso para a região. Por isso, os itens básicos se tornaram muito valiosos e os preços foram lá em cima. E aí, quando esses protestos se intensificaram ainda mais, os irmãos já estavam preparados e tinham o suficiente para eles e também para compartilhar com outros. A nossa família se organizou rapidamente e começamos a plantar pimentões, pepinos, tomates e bananas. Também tivemos que criar alguns animais como porquinho da Índia e patos, para ter o suficiente para nos alimentar. Nós também pudemos compartilhar os alimentos com os nossos irmãos porque tínhamos combustível e usamos uma moto para levar comida para eles. Com esses esforços, alguns publicadores conseguiram vender o que plantavam, e isso os ajudou a sustentar suas famílias. Por causa da seca e das mudanças climáticas em Malawi, incentivamos os irmãos a plantar coisas diferentes em cada época do ano. E para que os irmãos tivessem uma renda, nós sugerimos que eles não vendessem tudo o que colhessem de uma vez, mas que fossem vendendo aos poucos ao longo do ano. A gente não tinha tanta certeza se era uma boa ideia seguir as orientações da organização de plantar alimentos diferentes, porque aqui em Malawi, nós amamos milho, e a shima, que é a comida mais importante daqui, é feita de milho. Mas fomos incentivados a plantar alimentos diferentes por causa das mudanças climáticas. Então nós começamos a plantar outras coisas, como abóboras e batatas.
Daí quando dissemos para os nossos filhos que eles iam comer abóbora em vez da shima, eles não gostaram muito. Mas saber que nós precisávamos fazer uma mudança os ajudou a começar a gostar de comer outros alimentos. Eu gostei muito das sugestões da organização de cultivar alimentos sem depender da água da chuva, porque assim podemos plantar várias coisas como feijão, ervilha, tomate e vagem. E podemos fazer isso o ano todo. Como eu cuido dos meus filhos sozinha e também da minha mãe que é idosa, isso tem me ajudado muito e até permitido que eu sirva como pioneira regular. E além de conseguir sustentar minha família, o dinheiro que eu ganho com as coisas que eu planto me ajuda a pagar as despesas dos meus tratamentos médicos. Essas experiências mostram que as coisas podem mudar rapidamente. Não importa onde vivemos, de repente podemos ficar sem acesso a alimentos básicos. É por isso que somos orientados a ter um estoque de comida, água, remédios e outros itens similares para o caso de uma emergência. Fazer preparativos com antecedência tem ajudado muitos irmãos, mas em algumas partes do mundo, apenas fazer preparativos não é o suficiente, ou talvez nem seja possível. Desastres naturais podem destruir plantações e deixar as famílias com tão pouco que elas não conseguem comprar comida nem sementes para plantar. Em situações críticas assim, os irmãos precisam mais do que só de encorajamento. Vamos ver como as filiais têm ajudado esses irmãos. Algumas partes do território da nossa filial sofreram com secas severas, enquanto outras sofreram com enchentes. Nos dois casos, os irmãos perderam suas plantações. Então fomos orientados a fornecer os alimentos que eles estavam precisando. Nós conseguimos fornecer sementes de qualidade e coisas como fertilizantes e algumas ferramentas básicas. E nós também fornecemos informações úteis para os que conseguiam criar animais e plantar alimentos durante o ano todo. O Departamento de Ajuda Humanitária e as comissões de ajuda humanitária identificam os irmãos que precisam de ajuda imediata. Depois disso, pedimos aprovação para fornecer essa ajuda. Eu recebi fertilizantes e sementes. Daí, quando nós colhemos, nós conseguimos 6 sacos de 50 quilos de milho. Nós conseguimos bastante comida. E deu para ir nas reuniões e pregar. No ano de 2023, nós fornecemos para 190 irmãos em necessidade cabras para eles criarem. Além disso, nós demos para esses irmãos apoio emocional e espiritual. Nós ganhamos 3 cabras. Uma morreu, mas a outra teve um filhote. Então nós voltamos a ter 3 e aquela cabra já está grávida de novo. Eu e minha esposa ficamos muito felizes com as cabras que ganhamos. Nós vimos que Jeová e a sua organização cuidam muito bem dos seus servos. Nós não podemos acabar com a pobreza. Mas essas oportunidades de fornecer ajuda garantem para nós e para os irmãos que Jeová cuida deles. E para cada desastre que acontece, nossa forma de ajudar é diferente. Por exemplo, se o desastre for pequeno, os irmãos que forem afetados normalmente podem receber ajuda dos seus parentes, dos seus amigos, da sua congregação ou até do seu circuito. Eu aprendi a ser generosa com outros que passam necessidade. Eu também aprendi a importância de sempre fazer donativos para que outros também possam receber ajuda, assim como nós recebemos quando precisamos. Eu estou muito feliz e sou muito grata a Jeová por ter usado a organização para nos dar essas sugestões práticas. Como vimos, as ajudas enviadas por meio dessa iniciativa podem ser sementes, itens agrícolas e, em alguns casos, até cabras. O objetivo é fornecer para esses irmãos o que eles precisam para sobreviver e recuperar a dignidade de se sustentar. É isso que Provérbios 3:27 nos diz para fazer. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Ao mesmo tempo, temos que ter expectativas realistas. Jesus disse: "Vocês sempre têm consigo os pobres." E vemos o cumprimento dessas palavras nesses últimos dias.
nós reconhecemos que não vamos conseguir acabar com a pobreza. Por causa de circunstâncias fora do seu controle, alguns irmãos têm dificuldade para sustentar sua família. E é um privilégio para nós, como organização, fazer o que podemos para ajudar. A Bíblia chama esse trabalho de ministério de ajuda. E somos muito gratos a todo o trabalho de vocês para apoiar esse ministério, com ajuda prática e generosos donativos. É claro que o nosso principal ministério continua sendo pregar as boas novas. No reino de Deus, todos vão ter bastante alimento. Até lá, ficamos felizes de ver como Jeová está ajudando nossos irmãos que enfrentam falta de alimentos. Vamos dar sequência à reunião. Chegamos à última parte, que é o estudo bíblico de congregação, e quem vai conduzir essa consideração será o irmão Renato Silva, e ele terá o apoio na leitura do irmão Lucas Rafael Franco. No estudo bíblico de hoje, nós vamos iniciar a seção 8 do livro Histórias da Bíblia. Convido os irmãos a acompanharem seus exemplares nessa seção 8. E nessa seção vamos analisar 7 histórias da Bíblia. Hoje nós vamos considerar a história 44, um templo para Jeová, e a história 45, a divisão do reino. Os irmãos podem ficar à vontade com seus comentários. Será um prazer contar com a sua participação. E nós vamos ouvir a leitura da seção 8, da introdução, e a leitura será feita pelo irmão Lucas Franco. Vamos dar atenção à leitura. Nas próximas histórias, vamos ver que Jeová deu para Salomão muita inteligência e deixou que ele construísse o templo. Mas, aos poucos, Salomão foi se esquecendo de Jeová. Se você é pai ou mãe, explique para seu filho como pessoas que adoravam deuses falsos fizeram Salomão se afastar de Deus. Vamos ver também que o reino de Israel se dividiu em 2, e que reis maus fizeram o povo se envolver com a adoração de deuses falsos. Durante esse tempo, muitos profetas leais de Jeová foram perseguidos e mortos. A rainha Jezabel afundou ainda mais o reino de 10 tribos na adoração falsa. Foi um período bem difícil na história de Israel, mas vários israelitas, como o rei Jeosafá e o profeta Elias, continuaram fiéis a Jeová. Como nós vimos nessa introdução, na seção 8, vemos que Jeová deu muita sabedoria para Salomão. E nós temos aqui uma imagem que aparece logo no início dessa seção, que mostra uma ocasião em que Salomão mostrou muita sabedoria. O que nós vemos retratado nessa imagem? Quem gostaria de comentar? O irmão Lucas Franco, por favor. Aí foi uma disputa entre duas pessoas que se diziam mãe de uma criança. E Salomão foi muito sábio em resolver essa questão. Ele, ao dizer que ia partir a criança e dar a metade para cada mãe, a mãe verdadeira falou que a outra ficasse. Porque a mãe verdadeira tem um verdadeiro sentimento, jamais desejava o mal para o filho. E com isso descobriu-se quem era a mãe verdadeira. Então Salomão foi muito sábio. Aí, com instrução divina, ele pôde tomar essa decisão sábia. Isso mesmo, obrigado. E aqui no quadro, destaca 3 pontos principais que nós vamos aprender ao considerar essa seção 8,
Quem gostaria de comentar o primeiro ponto? A irmã Célia, por favor. Então, seja sempre fiel a Jeová, mesmo que a sua família e seus amigos não sejam. Obrigado. A irmã Mara, por favor. Se você abandonar a Jeová, vai dar tudo errado na sua vida. Mas se continuar sendo amigo de Deus, Ele vai abençoar você. Muito bem. A Laura, aqui na frente, por favor, irmão. Quando achar que não existe saída para o seu problema, lembre que Jeová mostra seu poder de todos que você nem imagina. Muito obrigado. Agora, com esses pontos em mente, nós estamos preparados para analisar as histórias dessa sessão. Então, vamos iniciar aqui com a sessão 40, com a lição 44, com a história bíblica, um templo para Jeová. Vamos ouvir a leitura. Quando Salomão se tornou o rei de Israel, Jeová perguntou: Salomão, o que você quer que eu te dê? Senhor Jeová, eu sou jovem e não sei direito o que fazer. Por favor, me dê inteligência para eu saber cuidar bem de seu povo. Quando ouviu isso, Jeová disse: Como você me pediu inteligência, eu vou fazer de você o homem mais inteligente na terra. Eu também vou fazer você ficar muito rico, e se me obedecer, você vai viver por muitos anos. Salomão começou a construir o templo. Muitos homens e mulheres trabalharam na construção usando os melhores materiais. Depois de 7 anos, o templo ficou pronto. Então, Salomão quis dar o templo para Jeová. Ele colocou presentes em cima do altar, se ajoelhou e fez uma oração. Jeová, o Senhor merece um lugar muito melhor do que este templo, mas, por favor, aceite este lugar e escute as orações que a gente fizer aqui. Sabe o que Jeová fez para mostrar que tinha gostado do templo? Assim que Salomão acabou de orar, Jeová mandou um fogo do céu que queimou tudo que estava em cima do altar. Quando os israelitas viram isso, ficaram muito felizes. Salomão ficou famoso por causa de sua inteligência. Pessoas de todos os lugares iam até Salomão e pediam para ele resolver os problemas delas. Até uma rainha que morava num lugar bem longe, chamado Sabá, foi falar com Salomão. Ela queria saber se ele era mesmo inteligente. Depois de conversar com Salomão, a rainha disse: Quando me disseram que você era muito inteligente, eu não acreditei. Mas agora eu sei que é verdade. Jeová, seu Deus, está mesmo te ajudando. A vida em Israel era boa e as pessoas eram felizes, mas logo as coisas iam mudar. Agora nós temos aqui 2 perguntas para os irmãos. A primeira pergunta: por que Jeová fez Salomão ficar muito inteligente? A jovem, por favor. Porque Salomão pediu inteligência para cuidar bem do povo de Jeová. Muito bem, obrigado. O irmão Daniel. Então, esse pedido de Salomão agradou a Jeová, porque Jeová não falou o que Salomão devia pedir, ele só falou: o que você quer que eu faça para você? Faça um pedido. Então, quando Salomão pediu inteligência para cuidar do povo, Jeová se agradou disso, e Jeová deu muito mais do que precisava. Jeová deu também inteligência e riquezas. Exatamente. A próxima pergunta: o que Jeová fez para mostrar que tinha gostado do templo? A irmã Aparecida, lá atrás, por favor. Jeová respondeu com algo impressionante. Enviou fogo do céu que consumiu a oferta no altar, como relata 2 Crônicas 7:1. Isso mostrou claramente que ele aceitava aquele templo e a adoração que o povo lhe oferecia.
Imagino como os israelitas devem ter sentido segurança ao ver que Jeová estava realmente presente. E em um lembrete para mim, que Jeová continua provando, quando fazemos melhor com o que temos, mesmo que nossas ofertas hoje sejam pequenas ou simples. Muito obrigado, irmã. Nós temos aqui uma imagem que retrata esse acontecimento. A irmã Jaziane, por favor. Então, Salomão, ele mostrou humildade, né? Quando ele colocou aqueles presentes em cima do templo ali, né? No altar. E ele se ajoelhou e fez uma oração para Jeová, dedicando ali aquele templo, né? E ele falou que Jeová merecia algo muito melhor, apesar dele ter usado, tanto ele como homens e mulheres, os melhores materiais, mas ele falou que ele fez um pedido a Jeová, né? Aceite esse lugar e escute as orações que a gente fizer aqui. Então mostrou humildade. E assim Jeová, ele mostrou que tinha gostado daquela atitude de Salomão. Obrigado. Vamos ler aqui um relato da Bíblia, irmãos, que mostra como que Salomão mostrou humildade. Aqui em 1 Reis, capítulo 3, o versículo 7 ao 14. Quem gostaria de ler? 1 Reis, capítulo 3, do versículo 7 ao 14. O irmão Geraldo vai ler para a gente, por favor. E agora, Jeová meu Deus, tu fizeste teu servo rei no lugar de Davi meu pai, embora eu seja apenas um jovem inexperiente. Teu servo está entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não pode ser contado como enumerado. Não pode ser contado nem enumerado. Portanto, concede ao teu servo um coração obediente para julgar o seu povo, para discernir o bem do mal. Pois quem pode julgar este povo, que é tão numeroso? O pedido que Salomão fez agradou a Jeová. Então Deus lhe disse: visto que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para ouvir questões judiciais, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e entendido, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém igual a você. Além disso, vou dar-lhe também o que não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá nenhum outro rei igual a você durante sua vida. E se você andar nos seus caminhos, guardando os meus decretos e os meus mandamentos, assim como fez Davi, seu pai, também vou dar-lhe uma vida longa. Muito obrigado pela leitura. Irmãos, o que podemos aprender do modo como Salomão falou com Jeová? A irmã Luciane. Salomão, ele pediu a Jeová um coração obediente, né? Então, hoje, cada um de nós também precisa fazer isso, né? Que se a gente tiver um coração obediente, a gente vai conseguir ter discernimento entre o bem e o mal no mundo que está dominado pelo espírito da desobediência, né? E Jeová, ele nos provê a Bíblia, as publicações, as reuniões, os anciões, né, interessados em nos ajudar. Então, Jeová dá tudo para nós, para a gente poder ter esse coração obediente, né? Então, o que cabe a nós é se esforçar em desenvolver esse coração obediente. Boa aplicação, obrigado. O irmão Oscar, por favor. Esse relato revela para todos nós que, ao pedir para Jeová, a humildade deve ser predominante. Quando nós pedimos alguma coisa palpável, um sentimento que realmente Jeová se agrada daquilo que ele ouve, ele vai fazer. Agora, se pedirmos algo de grandes proporções, dificilmente. Mesmo que seja algo bom, mas dificilmente. Tem coisas que têm condições de muito envolvimento de muitas outras pessoas para realizar aquele pedido. Então, eu vejo que a maneira de Salomão é a melhor. Obrigado, irmão.
Agora temos aqui uma outra pergunta para os irmãos. O que esse relato nos ensina sobre Jeová? Irmã Rose, aqui na frente. O relato mostrou claramente para nós que Jeová, ele escolheu Salomão no meio de inúmeros de pessoas, muitas pessoas, né? Então Jeová realmente lê o coração e abençoa o esforço dos seus servos quando quer agradar a ele. Porque Salomão, ele era jovem, mas ele queria agradar a Jeová. E ele pediu a ajuda de Jeová. Então Jeová está sempre disposto a atender seus servos quando eles são humildes e pedem as coisas para Jeová com a motivação correta. Muito bom. Irmã Kézia? E que quando nós fazemos a oração de acordo com a vontade de Jeová e não com a nossa vontade, Jeová ele sempre vai ouvir. Muito obrigado. Que lições práticas podemos aprender desse relato? O irmão Lucas? Uma das lições práticas que eu aprendi desse relato é que precisamos ser humildes, né? Salomão foi humilde, e Jeová ouviu a sua oração. O Jeová não gosta de pessoas arrogantes, porque se Salomão tivesse pedido poder, riqueza, essas coisas, dificilmente ele ia ser ouvido por Jeová. Mas como ele pediu sabedoria, inteligência, Jeová deu para ele e contemplou ele com outras coisas que ele nem pediu. E assim nós também somos muito abençoados hoje quando fazemos a vontade de Jeová. Jeová sempre dá além daquilo que pedimos. Muito bem. O irmão Israel? Um aspecto interessante é que Salomão ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com o povo. Como que ele poderia ser bem-sucedido em ajudar. E isso nos ensina, né, que Jeová, nós temos muito mais alegria quando nós damos. Isso é fato, é verdade. Jeová ele nos abençoa de tal maneira, porque tanto com a própria alegria, né, com a felicidade que nós temos de dar, de ajudar as pessoas, de ajudar os irmãos, e nos preocuparmos com o outro e não conosco mesmo. Então Jeová fez a mesma coisa com Salomão. Ele deu muito mais alegria, além do que ele imaginava que ele poderia ter. Isso é uma lição para nós também. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima história da Bíblia. História 45. A divisão do reino. Vamos ouvir a leitura. Durante o tempo em que Salomão obedeceu a Jeová, o reino de Israel ficou em paz. Mas Salomão se casou com muitas mulheres que não eram israelitas e que não adoravam a Jeová. Pouco a pouco, Salomão começou a mudar e a adorar os deuses de suas esposas. Jeová ficou muito bravo. Ele disse para Salomão: "Eu vou tirar Israel de você e de sua família. O reino vai ser dividido em 2. A parte maior vai ficar com um empregado seu, e só a parte menor vai ficar com sua família." Um dos empregados de Salomão, chamado Jeroboão, estava viajando pela estrada e encontrou o profeta Ahias. Ahias pegou uma de suas roupas e a rasgou em 12 pedaços. Daí ele disse para Jeroboão: "Jeová vai tirar o reino de Israel da família de Salomão e vai dividir em 2. Pegue 10 pedaços dessa roupa, porque você vai ser rei de 10 tribos." Salomão ficou sabendo disso e quis matar Jeroboão. Então Jeroboão fugiu para o Egito. Anos depois, Salomão morreu e o filho dele, chamado Roboão, se tornou o rei. Aí Jeroboão achou que era hora de voltar para Israel. Os homens mais velhos em Israel disseram para Roboão: "Se você tratar bem os israelitas, eles vão continuar ao seu lado." Mas os amigos mais jovens de Roboão disseram para ele: "Não seja bonzinho com o povo, mande os israelitas trabalharem ainda mais." Roboão fez o que seus amigos jovens disseram, só que isso fez os israelitas se revoltarem. Então 10 tribos de Israel escolheram Jeroboão
para ser rei deles, e as outras 2 continuaram do lado de Roboão. Assim, as 12 tribos de Israel ficaram divididas em 2 reinos. O de 10 tribos se chamava Reino de Israel, e o de 2 tribos se chamava Reino de Judá. Jeroboão não queria que o seu povo fosse adorar a Jeová em Jerusalém, que ficava no reino de Roboão. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de que o povo pudesse ficar contra ele e preferir Roboão como rei. Então, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse para seu povo: Jerusalém é muito longe, adorem a Deus aqui mesmo. Aí, o povo começou a adorar os bezerros de ouro. Mais uma vez, eles se esqueceram de Jeová. Muito obrigado, irmão Lucas, por nos ajudar com sua boa leitura. Agora nós temos aqui as perguntas para os irmãos. Por que Israel ficou dividido em 2 reinos? A irmã Suzana, aqui na frente. Isso aconteceu porque Salomão, ele se casou com muitas mulheres que não adoravam a Jeová. Salomão, então, ele começou a mudar e a adorar a deuses que as suas esposas adoravam. Obrigado. E que ação Jeová tomou para transmitir a notícia de que o reino seria dividido? Aí nós vemos até uma imagem que mostra que ação Jeová tomou. Quem gostaria de comentar a imagem que aparece no início dessa história? A irmã Luciene, por favor. Então, nós vemos aqui, né, o profeta Aias. Ele pegou uma das suas roupas, rasgou em 12 pedaços, né, e disse para Jeroboão, que era empregado de Salomão, que Jeová ia tirar o reino, né, da família de Salomão, ia dividir em 12 pedaços, 10 ia ficar com ele e 2 pedaços ia ficar com a família dele. Muito bem, obrigado por comentar a imagem. A próxima pergunta: que coisas ruins o rei Roboão e o rei Jeroboão fizeram? O irmão Enzo aqui na frente, por favor. Os amigos mais jovens de Roboão disseram para ele não ser bom com o povo, não ser bonzinho, e mandaram os israelitas trabalharem mais. E nisso, Roboão ele ouviu o que esses amigos jovens disseram, e isso fez com que os israelitas se revoltassem. E no outro lado, o que estava acontecendo com Jeroboão é que ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém, que era onde ficava o reino de Roboão, porque ele tinha medo de que o povo pudesse ficar contra ele e preferir Roboão como rei. Então daí ele pegou e fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo que Jerusalém era muito longe e que eram para eles adorarem esses bezerros como se fossem a Jeová. E nisso o povo começou a se dividir, porque mais uma vez esqueceram de Jeová. Muito obrigado. Foi exatamente isso que aconteceu. E nós vemos aqui na imagem que mostra isso, né? Pedir para os irmãos da técnica colocar uma imagem. Quem gostaria de comentar essa imagem aqui? O irmão Gabriel, por favor. Nós podemos ver a ação que foi tomada aí por Jeroboão, que foi de construir bezerros de ouro para que o povo os adorasse. Dessa forma eles se esqueciam de Jeová. Mas nessa imagem nós conseguimos ver que a decisão de adorar o bezerro ou continuar se lembrando de Jeová era algo pessoal. Mesmo que Jeroboão fosse o líder deles naquele momento, nós vemos algumas pessoas aqui embaixo que não estão tomando a decisão de seguir o povo nessa adoração falsa, mostrando que haviam pessoas que provavelmente poderiam ainda tomar o lado de Jeová, apesar de ter pessoas na liderança tomando outras decisões que não agradavam a ele. Exatamente, bem observado, irmão. Engraçado que nessa imagem a gente vê só um bezerro, mas foram 2. Por quê, irmãos? A irmã Joelma aqui na frente, por favor.
porque ele colocou um em cada extremidade do seu reino, garantindo que ninguém ficasse sem acesso a essa adoração falsa. Exatamente, colocou em Betel e outro em Dan. Por isso que a gente viu só um ali, 2 altares e um bezerro em cada altar. E nós temos aqui um texto, um princípio da Bíblia que nós queremos ler. Vou pedir para os irmãos lerem 2 Coríntios capítulo 6, quem gostaria de ler? 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 15. A irmã Elaine, por favor. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei, ou que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? Muito obrigado. Pensando nesse princípio da Bíblia, nessa história que estamos considerando, o que nós aprendemos aqui? O que Jeová quer nos ensinar? O irmão Daniel? Bom, Jeová ele quer nos ensinar para nós nos analisarmos, nos avaliar e tomar cuidado. Porque, como vimos ali o exemplo de Salomão, por ele estar com outras esposas, ele começou a fazer o que era errado aos olhos de Jeová. Como que isso pode me afetar? Não seja o caso de outras esposas, mas talvez pode ser no que eu estou assistindo na televisão. É violento? Será que tem espiritismo? Então isso aí pode minar a minha fé. E talvez sem eu perceber, eu posso estar ficando fraco na fé. E quando eu me perceber, eu já posso estar fazendo o que Jeová, ele odeia. Então nós temos que sempre avaliar o que nós estamos fazendo, se isso realmente está agradando a Jeová. Muito obrigado, irmão, por comentar o texto. O irmão Lucas tem mais um ponto, por favor. E Salomão sabia dessa ordem, porque já estava na lei que não era dar para seu filho ou sua filha para pessoas estrangeiras. E Salomão desobedeceu deliberadamente essa lei. Por isso que ele caiu em fracasso e até mesmo o seu reino foi dividido. Obrigado. A irmã Juliana? E sobre Jeroboão, ele recebeu um privilégio. O profeta, disse que ele seria rei e ele esqueceu totalmente disso. Ele colocou religião falsa à frente. Então é uma lição para nós, que qualquer tipo de privilégio que nós recebemos é bondade merecida da parte de Jeová. Não deixar subir a cabeça. É verdade. Obrigado. O que esse relato nos ensina sobre Jeová? A irmã Joelma aqui na frente, por favor. Jeová odeia a adoração que não é dada a Ele. E é algo que nós devemos levar muito a sério, porque a nação de Israel sofreu e o povo de Jeová sofreu depois disso sempre com adoração falsa. E nós hoje, como cristãos, talvez a gente pense, mas eu não vou adorar nada falso. Mas qualquer coisa que fique no lugar de Jeová, que tire toda a nossa força em adorar Jeová, é algo que pode deixar Jeová triste conosco e acaba sendo um tropeço para a gente, como foi para a nação. Com certeza. Obrigado. Irmã Lerce? Também nós aprendemos que para proteger o nosso coração, nós temos que identificar os perigos e agir rapidamente. Lá na época do rei Salomão, os vigias faziam isso, ficavam nas muralhas e davam um alarme. Hoje, nós temos a nossa consciência, o nosso coração é a consciência treinada pela Bíblia. Então, resta, quando vermos o aviso de Jeová, colocarmos em práticas e obedecermos prontamente. Muito obrigado. Que lições práticas podemos aprender desse relato? A irmã Mara, aqui na frente, por favor. Uma das lições é a nossa confiança em Jeová. Por exemplo, Jeroboão, ele recebeu esse privilégio de Jeová de ser rei, e ele, se confiasse realmente em Jeová, ele teria deixado o povo fazer a adoração aonde era devido.
Então, nós precisamos confiar em Jeová e observar à nossa volta tudo aquilo que pode nos afetar, pensando, não, será que se eu fizer isso, talvez dê certo. Não, vamos buscar primeiro as orientações de Jeová e confiar nessas orientações, por mais difíceis que elas sejam, porque só assim nós vamos receber a aprovação de Jeová. Muito obrigado. O irmão Israel? E nós podemos aprender também que Salomão, ele pouco a pouco começou a mudar, né? Foi sutilmente, foi se deixando levar, começou a adorar deuses falsos, a esposa, porque ele acabou se ensoberbecendo. Mas ele tinha a aprovação de Jeová. Só que com o tempo, devagar, ele foi minando isso, né? Então, coisas sutis, às vezes, pode também nos levar, se nós não estivermos atentos, bem percebido, envolvido com as coisas de Jeová, coisas simples, às vezes, do que vemos, do que assistimos, do que nós deixamos, olha, isso talvez não tenha problema, né? A nossa consciência pode ficar cauterizada e deixarmos de prestar uma adoração plena para Jeová, com o nosso coração pleno. Então, precisamos tomar cuidado, estarmos sempre alertas em sentido espiritual para odiar o que Jeová odeia. Muito bem, agradecemos os irmãos pelos ótimos comentários. Obrigado, irmão Renato, pela consideração que fez conosco. Pensando naquilo que a gente assistiu, naquilo que a gente escutou, não há como não concordar que é uma bênção ser do povo de Jeová, não é mesmo? Jeová, ele sempre está atento ao que precisamos, no momento exato que precisamos. E nós vimos que a grande luz, Jesus, realmente tem feito muito pela congregação agora, já que ele está na liderança. E também nós fomos lembrados que a luz que vem de Jeová clareia cada vez mais o nosso entendimento, não apenas da palavra dele, a Bíblia, mas também sobre outros aspectos que nos envolvem individualmente ou como organização. Pensando então em tudo que vimos e ouvimos, talvez em poucas palavras você consegue dividir algo que te chamou a atenção na reunião dessa noite? Irmão Mateus, por favor. Na parte da realização das organizações, vimos que os irmãos foram incentivados a plantarem, a criar animais, e até mesmo antes disso, antes de um desastre acontecer, a se preparar, já criando, cultivando, e até mesmo o próprio Betel deu alguns animais para os irmãos cultivarem ou então criarem ali. Esse é um alerta, né, para nós, não é? Talvez a gente imagine, não, mas nossa realidade aqui não é parecida. Mas as coisas mudam repentinamente. Então os princípios são importantes. Mas Vanessa, lá na sala B, por favor, Ricardo. No estudo bíblico nós vimos que a nossa vida está bem quando nós temos a amizade com Jeová. Mas se a gente abandona Jeová, e tudo vai errado na nossa vida. E isso é líquido e certo, muito bom. Bom, Lucas Rafael, por favor. Então, nós vimos que devemos ser como Salomão, né? Pedir constantemente sabedoria. Nós vimos hoje no estudo que a cena do mundo tem mudado, né? A organização tem feito avanços, né? Tem feito mudanças para que os irmãos obedeçam e sejam beneficiados por isso. Então, em nossas orações pessoais, devemos constantemente pedir sabedoria. Sabedoria para seguir as orientações que a organização tem nos dado, sabedoria para resolver o nosso dia a dia. Obrigado, meu irmão, muito bom. A gente observa, pessoal, que assim, cada detalhe dos registros bíblicos nos ensinam muita coisa.
Por isso é que é bom a gente continuar dedicado à boa preparação das reuniões e também à nossa participação, como temos feito aqui. Na próxima semana, 2 pontos serão destacados, dentre outros. Primeiro é o que torna Jesus superior a qualquer governante humano. E o segundo ponto, que tipo de julgamento fazemos sobre as pessoas em nosso território? Estamos sendo justos com elas? Nós vamos observar isso semana que vem. E agora, convidamos todos aqueles que podem ficar em pé, agradecendo a sua presença. Vamos cantar o último cântico desta noite, o cântico 92, Um Lugar que Leva Teu Nome. E a oração final será feita pelo irmão Oswaldo Ferreira. Vamos cantar cântico 92.